Dando prosseguimento ao conteúdo de pavimentação, essa é a nossa terceira aula. Nós vamos falar sobre a distribuição dos esforços que acontecem nas pavimentações. Sabemos que um pavimento ele é uma estrutura e a pavimentação é o processo. Todos eles estão condicionados a questões relacionadas à distribuição dos esforços, tanto na parte inicial do projeto de pavimentação, como já o pavimento funcionando. E na aula passada nós discutimos justamente alguns aspectos, como review relacionado às estradas, às vias, a questão das rodovias que existem aí pelo mundo, Vocês estão vendo aqui, para quem não assistiu a aula, algumas regiões são densamente pavimentadas, não necessariamente o asfalto, são pavimentadas por vários tipos, exemplos concreto rígidos, flexíveis, semi-rígidos, ou até mesmo só aquele tipo de estrada que tem a utilização é basicamente pissarro, barro, ou outro tipo de material que gera aí um fluxo. Aqui no Brasil nós temos justamente uma situação bem interessante, que a parte mais densamente pavimentada é a região sul-sudeste. Já o norte e nordeste, nós temos justamente a Amazônia, que de alguma forma não é tão densamente pavimentada. Aqui na África, olha só que interessante, nós temos uma parte da África, que é a África mais pobre, entre aspas, que de alguma forma também não é muito pavimentada. Já a África mais rica, em tese, a África do Sul, ela tem uma densidade maior, certo? E nós temos aqui a Europa, certo? Aqui na região da Sibéria não é tão pavimentada, como também na região do Polo, que é a região mais fria, E obviamente que a Austrália também não é tão pavimentada. A densidade é menor com relação às áreas mais densamente povoadas como a Europa e os Estados Unidos. Falando também sobre o Brasil, pegando aqui, olha, aqui um zoom no Brasil, nós temos essa distribuição aqui de várias rodovias, sendo que a maior é a 116, na sequência a 101, se falar na aula passada, e a BR 364, que corta leste-oeste do Brasil. Se falar na 316, que não está aqui, também é grande, ela começa aqui nessa região, até Belém do Pará. Temos a 114, a 010, enfim. Aqui foi mostrado para vocês em sala de aula o organograma das rodovias no Brasil. No total são 1.635.621 quilômetros e são distribuídos em 12% pavimentadas, 79% praticamente não pavimentadas e 9,1% planejadas. Aí se você pegar aqui as pavimentadas, federais, estaduais 30% e 70%, e as federais, quase aí 10% são duplicadas, está em duplicação ou apenas uma pista, que é a maioria, que é 88,1%. Foi falado também na aula passada sobre as patologias, já que dentro desse montante de rodovias no Brasil, uma grande parte sofre de problemas gravíssimos com relação às suas patologias. Que vai desde trincas, fissuras, rachaduras, poças, panelas, couro de jacaré, causado a maioria pelas intempéries, pessoal. Isso aqui é a realidade, O que é intempérie? Sol, chuva, vento, frio. E outra grande parte causada pela instabilidade do solo, Já que para se fazer um
pavimento, são necessárias várias camadas que nós vamos estudar e aprender a dimensionar lá na frente. Aqui são exemplos de patologias, como review, certo? Para ver aqui as patologias, tem uma caneta aqui, mostrar a escala. Novamente, né, as fissuras, trilhas, rachaduras, que pode evoluir para um problema maior, e esse problema maior gerar acidentes, tá? E é o grande gargalo das estruturas, sobretudo na época de chuvas. Classificação dos pavimentos. Os pavimentos, o conceito, né, é uma estrutura de múltiplas camadas, como eu já falei anteriormente, de espessura finitas, construídas sobre a superfície final de terraplanagem, destinado técnica e economicamente a resistir aos esforços oriundos do tráfego do veículo e do clima, e além disso tudo, proporcionar ao usuário melhoria das condições de rolamento, com conforto, economia e segurança, tá? Então nós temos os pavimentos flexíveis, rígidos e semi-rígidos. Características gerais dos pavimentos: uma estrutura complexa. A gente imagina que é só aquela estrada, né? Só aquela ali, o leigo por cima, ele só vê aquele pavimento. E ali ele acha que ali é muito simples. Não. Se você for analisar, ali tem vários aspectos que tem que ser, de alguma forma, discutido para chegar àquela estrutura. E ali embaixo, né? Se você usar a sua visão de raio-x, né, o engenheiro tem que ter essa capacidade de analisar o que está abaixo, né? Ter uma visão mais aprofundada. Você vai ver as camadas até chegar lá na fundação. Ainda tem as drenagens, tá? Tem as estabilizações laterais, tem ainda a questão da sinalização, enfim, e os acostamentos, né? Os acostamentos. Os pavimentos, eles, de alguma forma, eles estão expostos às intempéries, clima, nível de água, materiais e cargas, tá? E são sensíveis, né, às intempéries e à degradação causada, sobretudo, pela falta de manutenção. Os pavimentos podem ser classificados de acordo com sua rigidez, como flexíveis, rígidos e semi-rígidos. O que seria um pavimento flexível? É aquele pavimento que ele a priori, ele é confeccionado com asfalto. E o asfalto é classificado em várias categorias. Os rígidos é fabricado com concreto, com uma espessura de 20 centímetros, tá? E ele não tem as camadas, ele só tem o próprio pavimento já é a base, ele tem uma subbase. E os semi-rígidos é quando você tem aí uma mistura, né, de flexível com rígidos, onde você inclusive pode fazer uma dosagem aí diferenciada. Os conceitos: pavimento flexível, também chamado de pavimentos asfálticos, são construídos por misturas bituminosas, agregados mais ligantes asfálticos, que podem ser usinados a quente ou a frio. Os pavimentos rígidos são formados por placas de concreto de cimento Portland, que podem ser armadas ou não de acordo com a necessidade do projeto. E o semi-rígido tem a camada de rolamento bituminoso e a base estabilizadora como agente cimentício, como cal ou cimento. Aqui nós temos justamente os pavimentos rígidos, com suas camadas, né? Aliás, sua camada, que é uma laje, termina sendo uma laje, né, armada, certo? E consequentemente o concreto com a resistência aí de 32 MPa, onde é abastecido aqui na caçamba, vem da usina, a caçamba leva até a vibroacabadora, que é um equipamento geralmente alemão, e faz o espalhamento, e depois que ele passa, ainda faz o acabamento. Bom, né? Semi-rígido, como eu falei, é a mistura de asfalto com a camada, uma base estabilizadora, que pode ser feita até com cal ou cimento, certo? Ele faz a terraplanagem, faz a compactação, coloca aí o cimento ou a cal, ela estabiliza e depois você vem com o asfalto. E a flexível, aí já é as camadas como nós conhecemos: base, subbase, leito, subleito, tá? Os pavimentos flexíveis são formados por 4 camadas principais: revestimento de asfalto, base, subbase, né? E aí vem
o subleito e o reforço, tá? O leito e o subleito, na realidade. O revestimento asfáltico pode ser composto por camada de rolamento em contato direto com as rodas do veículo e por camada intermediária ou de ligação. E são os binder, ou aqui a gente chama de imprimação, tá? Ou primer. Aqui dá para ver justamente a camada de revestimento asfalto. E essa camada aqui, em tese, ela tem 10 centímetros, não necessariamente 10 centímetros, né? Em tese. Vai depender de vários aspectos aí, tá? Abaixo dela vem o prime, ou binder. Aí vem a base, tá? Subbase, o leito e o subleito, certo? Obviamente que aqui nós vamos ter o que? A drenagem, nós vamos ter o acostamento, o abaulamento que é o caimento né, da pista, à direita e à esquerda. Nós vamos ter as placas de sinalização, certo? Para que essa estrutura seja estável. Pavimento flexível, então ela tem as camadas asfáltica, base, subbase, reforço, subleito. A distribuição da carga em área maior, menor pressão no subleito, e todas as camadas sofrem deformações elásticas, tá? O que seria deformação elástica? Isso aqui, olha só, esse movimento aqui que vai e depois volta, certo? Então eu tenho aqui a roda, é uma carga, ela vai exercer uma ação aqui, certo? Depois vai ter uma força de reação. Se não tivesse, ela ia afundar, né? Então tem que ter essa força. Por isso que a base tem que ser bem feita. Só que a sequência que essa força desce, ela vai diminuindo a intensidade, olha, ó, vai diminuindo. E chega lá na fundação, já numa situação bem mais tranquila. Se não fosse isso, a fundação iria romper. Por isso que tem a base, subleito, né? Base, subbase, leito, subleito. E aqui dá para ver nessa, digamos assim, perspectiva, nessa volumetria, como isso funciona, né? Revestimento, não necessariamente nessa dimensão, né? Lógico que o revestimento é 10 centímetros, né? Tem um prime, função asfáltica, tem a base vai depender, tá? 20 centímetros, sei lá, depende, né? Depende desse tráfego aqui. E subbase também, 10 centímetros, não se sabe, né? Se for subleito, né? Se for 15 aqui, 10, aqui 5, aí vai descendo, tá? Então é interessante isso aqui. Isso aqui é calculado através de metodologias que existem, vários métodos aí para cálculo dessas camadas. Aqui dá para ver um caminhão com 3 eixos, tá? Aqui o caminhão, tá? 3 eixos. E o que acontece? O revestimento asfáltico, a base, subbase, o reforço e o subleito, tá? Subleito aqui. Então, o que acontece? Esse caminhão ele vai descer uma carga dinâmica, né, sobre a estrutura. Então ele começa aqui, ó, entra aqui, vai nesse sentido e passa, né? Se fosse só ele tinha jeito, né? Só que são centenas, milhares, né, de caminhões. E aí ainda tem o bimião, que seria, né, 2 carretas dessa aqui né, sendo puxadas, ou trimião, que seria 3 carretas, né, ligada aqui por esse, eu diria por esse carro, né. Nós temos aqui justamente, né, o conjunto, onde você tem aqui a estrutura, né, o veículo que puxa o caminhão, bimião ou trimião, tá? Classificação dos pavimentos. Os rígidos têm a espessura fixada em função da resistência à flexão das placas de concreto e da resistência das camadas subjacentes. Neles, a camada subjacente é a subbase. Então, qual é o diferencial dele para o flexível? Ele é armado, ó. A cada 7 metros tem uma junta de dilatação e tem os transpasses. São ferros, né, que são colocados aqui para evitar que se separe e que junte, né, faça a união mais coesa. Tem a subbase e o subleito, certo? Então perceba que já é um pouco mais diferente. Essa camada aqui tem 20 centímetros, pode ter um pouco mais, certo? Depende da situação e do terreno.
Então, qual a característica do pavimento rígido? Placa de concreto, subbase e subleito, junta de retração e barra de transferências, distribuição da carga em área maior, menor pressão no subleito. Aqui os rígidos, olha, como é mais enxuto, né? Vai diferenciar que lá no flexível ele tem 10 centímetros, 15 centímetros, aqui nós temos 20 a 25, tá? O revestimento, que é a própria base já, subbase e o subleito. Bom, aqui tá para mostrar justamente uma imagem bem legal de uma estrutura está sendo confeccionada. O que é que nós percebemos aqui? Esse subprocesso aqui é justamente a vassoura. Essa vassoura serve para quê? Para criar as ranhuras, para que ele não seja um pavimento, né, rígido, sem aderência. Aqui, ó, é para fazer essa aderência. Dá para ver aqui justamente a espessura da camada e as ferragens transpassas, tá? Nessa ferragem aqui, essa ferragem ela é uma ferragem que ela tem a função de, né, porque vem nesse sentido aqui, ó, essa ferragem aqui, aí vem aqui, tem outro farão, lá na frente tem outro, e aqui em cima dele vem os transpassos, tá? São vários transpassos, certo? Até o outro lado. Obviamente que aqui seria, no caso, né, um reforço da estrutura, certo? Um reforço. Olha só isso aqui, tá? Nós temos aqui um transpasso e 7 metros depois outro, e aqui o reforço, tá? E aqui em cima, né, aqui seria uma junta de dilatação, aqui outra junta, aqui um reforço, e lá no fundo a máquina, a vibroacabadora. Isso aqui foi um trabalho que eu fiz e nós aí na fita, né, na execução da obra. Aqui é lá no laboratório, tá? Obviamente que tem um fluxo, e nesse fluxo nós temos o que? Justamente todo esse controle tecnológico do concreto, onde o concreto passa pelo slam test. Aí tem vários tipos de corpo de prova que são rompidos aí com 7, 14, 21, 28 dias, além de outros testes que são feitos com ele. Aqui já está rompido. Os materiais são utilizados aqui justamente nessas camadas. Na realidade, né, na base, nós temos aí alguns materiais, como a própria brita, né? Lógico que o revestimento é o asfalto. Aqui a base de brita, aqui uma brita de uma graduação maior, que o material de aterro, tá? Resistente e compactado. Lembrando que essas camadas aqui, ela tem suas dimensões. Então no revestimento, mistura asfáltica, na base britas granular, tá? Graduada, solo brita, ou ainda a mistura, né? Coesivo, solo cimento, solo cal, concreto rolado e mistura asfálticas. Na subbase, aí você tem justamente um material, pode ser granular ou coesivo, ou os dois juntos, né? Que é um reforço, certo? O subleito, tá? Também é colocado um material compactado, um aterro compactado, e que, né, vai coincidir justamente com o subleito, que pode ser a rocha, né, que está lá embaixo, sendo ela de grande importância para a estabilidade da estrutura. Aqui novamente o corte, né, pavimento asfáltico, camada de ligação, base, subbase, né, subleito, o reforço do subleito, tá? Leito e subleito, que é um solo natural. Base, abaixo do revestimento, fornecendo suporte estrutural, sua rigidez alivia as tensões no revestimento e distribui as tensões na camada inferiores. Quando eu falo de tensão, é a pressão do pneu sobre a estrutura, tá? E subbase, entre o subleito ou a camada de reforço deste e a camada de base. Material de boa capacidade de suporte e previne o bombeamento do solo do subleito para a camada de base. Ou seja, que ele desça, né? É um isolante na realidade. Penetração, aplicação de ligante mais agregado, se duplo ou triplo, tá? Então é um teste que é feito. Esse tipo de teste
É que vai dizer que tipo de cap eu vou utilizar aqui, cimento asfalto de petróleo que eu vou utilizar aqui, o mais resistente, o mais menos resistente. A mistura agregada pré-envolvida com ligante, a frio ou a quente. Lembrando que geralmente nas pistas é a quente. Como exemplo, você vê o que? É um concreto betuminoso nada quente, e o SMA e o CPA. São exemplos aí de concretos betuminosos aí que são utilizados a frio ou a quente. Aqui nós temos novamente o rígido, onde nós temos o concreto com 32 MPa, no traço especificado pelo projetista, tá? Lembrando que nós utilizamos justamente as ferragens, né? Vocês estão vendo aqui o transpasso, ó. Aqui a junta, uma placa de 7 metros, aqui outra placa, e aqui a junta, e transversal isso aqui, eu passo uma ferragem, tá? E depois é, né, ajustado, subbase e o solo. No caso do pavimento rígido, tá? O material utilizado, como eu falei, é o concreto, e tem todo o seu processo, ó. Ele é preparado na central, que é próximo da obra, levado por caçamba, espalhado, compactado, e depois é feita a cura para a liberação da estrutura, tá? Tem um vídeo mostrando um pouco disso. O vídeo parece que não rodou, né? Mas enfim, vou ficar devendo. Então o que acontece? Nas camadas dos pavimentos rígidos, né, geralmente em torno de 6 a 7 metros, faz necessário o uso de barra de transferência, tá? E junto de contração. Então tá aqui a barra. Então, olha ela aqui, ó. Como é que ela fica? E um ferro nesse sentido aqui, ó. Barra de ligação e um ferro nesse sentido aqui, para fazer justamente aqui um pedacinho dele aqui, né? Fazer justamente a transferência e a amarração. Bom, aí nós teremos aí, né, para finalizar essa parte, um exercício, tá? Tá aí o exercício, e obviamente que esse exercício ele já está valendo tanto como pontuação para vocês como a presença. Valeu, turma, até mais.